Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan, sempre com um convidado. Aliás, o convidado de hoje fazia tempo que eu queria trazer ele aqui. Ele é escritor, é empreendedor de longa data, foi Forbes Under 30, é investidor, montou um projeto incrível sobre gestão, de treinamento e capacitação de empresários, executivos. Ele vai contar tudo isso aqui hoje, mas vocês com certeza já ouviu falar em algum momento desse nome. Qual é o nome? Thales Gomes. É um prazer estar com você aqui. Bom demais, Thales. Bom demais ter você aqui. Ó, tempo danado que eu queria trazer você aqui. Exato, a gente não casava a agenda de jeito nenhum. É, né? exatamente, mas deu certo hoje. Que bom. Aqui no Papo com o Anjo. E aí o podcast é isso, né? O podcast é esse papo descontraído, trazendo lições para quem está ouvindo, assistindo, de empreendedorismo, de investimento. E você é um cara hoje, Thales, que representa tudo isso. Mas como você se intitula? Quando você diz assim, eu sou o quê? O que você fala? Eu digo que eu sou empreendedor, né? Empreendedor. E espero ser o resto da minha vida. Você é um empreendedor que hoje está empreendendo um negócio que é o G4 hoje, né? Além da Singu, né? Então, além da Fala Criativa, eu tenho um grupo empresarial que eles compõem por empresas de comunicação, educação, que é o grupo G4, e a Singu, que é uma beauty tech, né? Tá, a Singu foi eu achei, assim, o G4 é um dos negócios, né, que eu achei que você tivesse como CEO do G4. Não, eu nem tenho função executiva. Ah, é? É. Ah, tá. Ali eu tô só no conselho, não tenho função executiva, propositalmente, nem eu, nem o Nardon, nem o Alfredo, que somos os cofundadores, temos função executiva, porque a gente se cobrou desde o início em montar um time forte e fazer uma empresa para equity. Então, se dependesse muito da gente, a gente ficaria travado para poder fazer outros negócios. E depois de 20 anos trabalhando, João, o que eu quero, na verdade, é ter capilaridade para começar outros negócios e montar um time forte executivo para que eles continuem tocando esse negócio. Ou seja, mentalidade de equity total. Exatamente. Né? Total. Exatamente. Agora, então, mas hoje você também não tem função executiva em nenhum negócio. Na Singu eu ainda tenho, porque eu estou em earnout, né? Tá. Com Natura, então eu tenho função executiva lá até 2024. Eu estou como co-CEO, eu promovi a minha CFO a co-CEO há uns 6 meses atrás, que é uma pessoa extremamente qualificada para o cargo e que representa muito mais a Singu do que eu, se a gente for parar para pensar, né, por ser uma mulher. Estou ali dividindo cadeira com ela, eu com a função mais estratégica e ela com a função mais tática. Fora isso, eu não tenho função executiva em nenhum dos negócios e ocupo meu tempo entre a administração da holding e os board, né, os conselhos... Que você participa fora das suas empresas. Fora das minhas empresas. Ou seja, além disso, você é advisor, conselheiro de várias outras empresas. Não tanto, são 4 só. Mas 4 é bastante. Né? A Espaço Laser, que é listada, que obviamente dá um trabalho diferente, né? Você ser conselheiro de empresa listada, você tem várias regras, é um trabalho um pouco maior. Do grupo Hope, né, que é a maior marca de underwear feminina da América Latina, brasileira também. Da Transpes, que é uma empresa que tem 50 anos já, setor de transportes especiais, uma das maiores do Brasil, e da JFL, que é um grupo do Jorge Felipe Lema, né, filho do Jorge Paulo Lema, que é um dos principais grupos imobiliários do Brasil hoje, também listado. Muito bem, então hoje você participa desse conselho. Vamos voltar um pouquinho do Thales empreendedor de longa data, que assim, foi uma jornada, a sua jornada, Thales, ela inspira. Obrigado. Inspirou, né, muitos jovens e você tem um papel muito importante no ecossistema, sempre teve. Obrigado. E continua tendo, agora também com o trabalho, com o que aconteceu na Singu, com a startup Singu e também com o que você tem feito no G4. Mas eu queria voltar ao Thales empreendedor, né, lá no começo, um dia desse você postou uma bicicleta, você lá no começo da EasyTax, 2011, né? E muita gente que nos segue, nos ouve aqui, são pessoas que estão começando também, Sim. né? Que está naquela história, como é que eu faço, sem recurso, sem dinheiro, como é que eu consigo montar algo do zero. Então, eu queria que você se pudesse dizer assim, como foi que você construiu a sua trajetória, como foi a sua jornada, começou no EasyTax, mas como foi montar a EasyTax do zero, depois você saiu, né? E aí, eu queria que você pudesse dar um flashback rapidinho, mas fazendo uma história longa, curta, só para as pessoas entenderem o teu track record. Excelente, João. Falo sim. Olha que surpresa, eu não comecei na EasyTax, na verdade eu comecei com 14 anos. Meu primeiro negócio, eu tinha 14 anos, eu morava numa cidade chamada Carangola, que é no interior de Minas Gerais, que tem, né? Você é mineiro, então? Sou mineiro. 37 mil habitantes, então era um vilarejo, né?
onde eu comecei a vender celular. Como é que eu vendia celular? Eu tirava print screen das ofertas de telefone celular no Mercado Livre, eu marcapava essas ofertas, colocava uma margem de 25%, imprimia um catálogo físico com essas ofertas, vendia as ofertas e pedia 70% do valor adiantado, né? E você pegava e comprava? Eu pegava e comprava. Eu usava o meu avô, que era um comerciante conhecido local, como a minha referência de track record, de nome ali, para que as pessoas confiassem nesse negócio. E com que idade? Eu tinha 14. Né? Com 14 Então, eu anos. estava no início dos anos 2000, sou de 87, estava no início dos anos 2000, não era tão popular esse negócio de celular, não, tão pouco era popular a internet no Brasil, você se lembra muito bem disso, né? Imagina no interior, né? Então, como eu sempre fui muito antenado, eu já estava ligado, já tinha acesso à conexão à internet pela faculdade da cidade local, que tinha internet, eram poucas linhas de telefone, algumas dezenas que tinha. Telefonia de escada. De escada. Internet de escada, aliás. Exatamente, cara, por pulso. Eu tinha acesso pela faculdade, era muito próximo do professor de sistema de informação que tinha lá, se eu não me engano, uma coisa parecida, que me dava acesso, que me ensinou a navegar na internet, nos computadores da faculdade, e usei isso para fazer um negócio para comprar minha bateria. Aí, long story short, né, comecei a morar fora com 16 para 17 anos. Fora que você diz é fora da região. De Carangola, né? Não, esse negócio de morar fora do país é coisa de rico, João Quer. Então. Meu pai é policial militar e minha mãe é cabeleireira. Fora pra gente sair de Carangola, entendeu? E aí, saí de Carangola, fui morar em outras cidades, Muriaé, aí depois fui pro Rio de Janeiro, onde eu comecei a fazer a faculdade. Comecei a fazer a faculdade de comunicação e marketing pela SPM. Logo eu percebi que esse curso não tinha nada a ver comigo, larguei a faculdade e fui morar na África do Sul. Aí sim, fui morar fora. Aí sim. Né? Fui Isso morar... tudo antes do Easy Taxi. Bem antes. Então você ganhou o mundo, né? Você saiu da Carangola, para isso é ganhar o mundo, né? Saiu debaixo daquele ambiente que você vivia. Sim. Depois você foi para fora do país. E você acredita que foi nesse momento que você viu o mundo de forma diferente? Sem a menor sombra de dúvida, sabe? Porque eu morei na África do Sul em 2006. O pessoal nem falava de Copa do Mundo naquela época na África do Sul, né? Então eu morei na África do Sul, por exemplo, em que tinha vagão de branco e de negro. Esse era o nível de África do Sul que eu morei. Era muito antes das coisas começarem a acontecer. Então eu tive acesso... Você ficava em qual? Eu ficava no de negro, você acredita? Isso que é curioso. Branco eu não sou. Não, então, é por isso que eu perguntei. E eu me sentia mal em ficar num vagão de branco. Eu me recordo que no primeiro dia de aula, chegaram um pessoal lá, negros, e falaram comigo assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Porque você é branco, né? Pra eles eu sou branco, né? Aí eu falei assim, eu não sou branco. Aí negro, olha seus olhos verdes, né? Eu falei assim, meu querido, olha a minha cor, eu sou brasileiro. Eu tô aqui que eu me sinto melhor aqui. Aí os caras se amarraram na minha, assim, no vagão do trem, eu indo pra aula de manhã, tipo, o povo trabalhador ali comigo, se amarraram, mamãe, tocaram assim e tal. E, cara, foi uma puta experiência antropológica pra mim, foi uma experiência divertida, mas mais importante eu morei num lugar onde morava um monte de jovens chamado YMCA. E tinham muitos europeus que moravam comigo. Esses europeus começaram a falar de um tal de Facebook, que nem tinha no Brasil ainda, mas que lá já tava, na Europa já tava pegando. E aí, nesse tal de Facebook, um cara em específico, eu me lembro até o nome dele, chamado Theo, como seu filho, Theo. Ele falava, era um holandês, e ele falava muito comigo desse tal de startups. Eu falei, nunca tinha ouvido falar desse negócio na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar esse tal de startups, e aí, puta, ficou bem claro na minha vida, que pra mim era o seguinte, ou você é um empreendedor não, um empresário, que você tem um supermercado, que você tem uma fábrica e tal, ou você é funcionário, não tem dessa. Você é funcionário ou empresário. E empresário que tem uma fábrica, sabe? Na minha cabeça era isso. Assim. Economia tradicional. Eu sou da roça, não tinha acesso a essas coisas, né? E ali eu comecei a abrir minha cabeça para esse negócio de empreendedorismo digital, startup e tal. Falei, cara, que legal, eu sempre gostei muito disso, de computador. Eu tinha aprendido uma brincadeira ou outra ali em Python e tal. Eu falei, cara, faz sentido. Quando eu voltar pro Brasil, eu vou começar a mergulhar nisso. E eu voltei pro Brasil e de fato mergulhei nesse negócio, né? E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Fiz um negócio, quebrei, e aí, puta... Antes do Itax, você fez outro negócio? Não, eu fiz 3 negócios, Itax foi meu quarto. É? Então eu fiz o negócio de venda de telefone, né? O meu primeiro CNPJ foi... o negócio de venda de telefone foi antes da África do Sul? Foi depois? Lá em Carangola, né? Então, mas foi antes. Aí depois da África... Aí antes da África do Sul ainda... Não, mentira. Depois da África do Sul, eu fiz um outro negócio, que aí o meu primeiro CNPJ de fato, né? Que foi o segundo negócio que eu fiz o CNPJ. Que era uma plataforma de gamificação para promoção em mídia social. Então, tipo, se você queria fazer um sorteio no Twitter, eu criei uma plataforma que te permitia fazer sorteio no Twitter. Eu quebrei, e foi o que eu descobri o que é ser empresário no Brasil, né? Você não quebra, vai para zero, você vai para menos muito.
fiquei E endividado. deixa a consequência. Não, e deixa mesmo. Sequela pra caramba. E você imagina eu endividado com 19 para 20 anos, sem apoio familiar. Minha família é extremamente pobre, né? Então, pra mim foi uma loucura que eu fiz de tudo, cara. Fui segurança de balada, fui valet, entreguei panfleto em porta de balada. Eu me virei para poder pagar minhas dívidas, conseguir pagar minhas contas. Larguei a faculdade e fiquei tentando ali me virar para poder pagar minhas contas, né? Arrumei alguns empregos, tal, nunca durava muito, que era sempre uma ponte para tentar fazer outra coisa. Aí fiz um terceiro negócio, que era uma agência de construção de software. Só que o que eu fazia? Eu contratava pessoas via marketplace de mão de obra. Então eu contratava um cara na Índia, na China, na Tailândia. Você vendia do job dele aqui Era um e vendedor. ele fazia lá, certo? Era um vendedor. Um intermediário, Um né? intermediário. Eu vendia o serviço, o cara fazia lá, peguei um amigo meu que era um CTO de um banco. Ele, pô, obviamente super experiente. Isso no Rio? Isso no Rio. Me ajudava a entregar os projetos. E aí eu comecei a fazer um bom dinheiro pra Mas por que época. você foi pro Rio? Então, porque quem mora no interior de Minas Gerais, o sonho é ir pro Rio, sabia? Ah, tá. Esse é o sonho grande das pessoas. Entendi. Ir pro Rio é o sucesso das pessoas. Aí eu gostei muito do Rio, mas eu vi que São Paulo era melhor para quem queria construir alguma coisa grande de fato. Então, acabei migrando para São Paulo depois do investimento do EasyTax. Tá. Mas primeiro... Quer dizer que você trouxe o EasyTax pra cá depois do investimento. Exato. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida mesmo, assim, que para mim era um dinheiro inimaginável, era na fábrica de construção de software, que eu vendia projeto com uma margem super alta, né? Isso foi antes. Isso antes. E aí o EasyTax vem surgir 1 ano e meio, 2 anos depois que eu faço essa fábrica de software, que chama Tech Samurai, e que eu vendo a minha participação, mas eu vou colocar entre aspas, vendo, que os caras me pagaram, tipo assim, cara, pagaram nada, compraram a minha participação, que era um negócio gerador de caixa, mas não tinha valor de equity, né? Mas você já tinha essa mentalidade? Tinha. Você já tinha mentalidade de equity? É porque eu tava, lendo bastante sobre isso. Tá. Aí quando me fala desse negócio de startup, eu comecei a ler sobre essas rodadas de investimento. Então você preparou muito tempo antes. Para ser sincero, João, o que mudou a minha vida foi aprender inglês de verdade, entendeu? Porque como eu sou curioso, e eu sou de fato um leitor voraz, quando eu aprendi inglês, eu abri o meu leque, meu horizonte para todo o conhecimento disponível na internet, todo o conhecimento do mundo. Que por mais que fosse menos abundante como é hoje em dia naquela época, a gente está falando de 10 ou 12 anos atrás, já tinha muito. Então eu comecei a ler bastante sobre isso, o que acontecia no Vale do Silício, as rodadas, como é que acontecia esse negócio. Eu entendia mais ou menos como funcionava isso. Eu não podia falar que eu entendia, mas eu entendia mais ou menos. Então eu tava com essa cabeça. Como que eu vou criar um negócio que vai me gerar um valor que depois, eventualmente, eu posso vender esse negócio, ou fazer um IPO desse negócio? Eu já pensava isso naquela Que época. bacana, cara. Que bacana. Olha, veja, isso há 10, 12 anos atrás, gente. Veja, o que a gente fala hoje, o que eu escrevi no meu livro O Poder do Equity, você já aprendeu isso há 10, 12 anos atrás. Mas Muito interessante. É o que eu recomendo para quem tá nos assistindo, nos ouvindo aí, João, vocês têm que aprender inglês. Será que eu faço o quê? Um MBA na Dom Cabral ou vou fazer um intercâmbio? Cara, eu adoro a Dom Cabral, uma baita instituição. Mas eu acho que se você não sabe inglês, você não está pronto para fazer. Nem deveria gastar seu tempo com MBA, né? Deveria primeiro aprender inglês de fato, porque isso abre um leque. Se você tem uma mente voraz, se você é curioso, isso abre um leque para você aprender o que você quiser na sua vida. Eu passei por uma decisão, João, que você já deve ter passado na sua vida também. Eu tava ali com a Tech Samurai, que ela tava me dando um bom dinheiro, então eu não lembro exatamente os valores, mas vamos dizer que eu ganhava, sei lá, tirava de Prolabore 5 pra mil, mim vai. ali, não era mais, era tipo uns 20. Tá. Bem, hein? E eu tinha, sei lá, 21, 22 anos. Bom salário. Pra quem vem de uma família extremamente humilde, isso era um dinheiro inimaginável pra mim, você concorda? Exatamente. Era um negócio, ainda mais naquela época. Então era muito dinheiro pra mim, entendeu? Aí chegou esse momento que eu falei, eu tive a ideia da EasyTax. Mas não foi no Startup Weekend, o EasyTax? Foi no Startup Weekend. Você levou já a ideia pro Startup Weekend? Não, eu entrei no Startup Weekend, eu nem sabia que era Startup Weekend. Não, então, mas a ideia do EasyTax, o tororó de palpite, o brainstorm veio no Startup Weekend. Quer dizer que você não chegou lá com isso? Não. Então a ideia não veio antes. Não, eu tava com essa fábrica de software lá. Tá, certo. Então eu entendia o processo. Eu fui pro Antes de vender, você foi pro Startup Weekend. Sim. Quando você saiu de lá é que você resolveu vender a Samurai Tech. A Tech Samurai. Tech Samurai. Exato. Por que aconteceu? Eu entrei lá no Startup Weekend, tive a ideia da EasyTax, tal, fizemos MVP, e aí, participando da premiação, ficamos em 4º lugar, mas eu falei que esse negócio é grande. E aí eu ouvi dos mentores que se eu quisesse fazer esse negócio mesmo, eu deveria focar nesse negócio. E eu tinha, quase nada de dinheiro guardado. Até hoje, né? Se a gente for pegar em valores proporcionais, 6% da população brasileira tem poupança só, sabia? Sim. 6%. Todo tipo de poupança. Né? Qualquer tipo de poupança, qualquer dinheiro guardado, 6% só. Né? Então eu era um desses que não tinha poupança. Não tinha quase nada de dinheiro guardado. Tinha um carro, né? Simples, eu não lembro se era um Gol, algum carro popular desse que eu tinha ali.
E eu vendi o meu carro, fiz caixa ali, peguei ali o que eu tinha de prova e tomei essa proposta para poder vender a Tech Samurai, a participação que eu tinha, para um amigo meu, por nada, era tipo 5, 6 meses de prolabore ali. Mas era o suficiente que eu falei, cara, é o suficiente pra eu testar um ano. Eu vou dar all-in na minha vida, eu vou um ano tentar fazer esse negócio. Se não render, depois eu tento fazer outra coisa, né? Só que eu não tinha segurança de família, então pra mim era o all-in na vida mesmo. Era tipo assim, era o limiar entre ir pra rua e não conseguir pagar o aluguel ou o negócio dar muito certo, entendeu? E eu fiz essa escolha, cara, assim, sem pestanejar. Não muito diferente da realidade de muitos que estão nos assistindo. Provavelmente muita gente passou por isso, provavelmente você passou por isso em algum momento da sua vida. Claro. Eu sou um self-made man. Eu sei, né? Eu sei. Então a gente passa por essas decisões difíceis e corajosas. Eu diria que eu fui até um irresponsável, né? Hoje, um empreendedor é um pouco isso também, né? se não for um pouco maluco, não vai, né? Não é, exato. Não vai. Mas eu vendo ali a Tech Samurai depois que eu saí do Startup Weekend, e aí roda o modelo, pivota o modelo, porque não estava claro o caminho. 2011, né, gente? Esse negócio estava começando pelo mundo, cada um fazendo num canto ali, ninguém sabia de ninguém, não tinha referência, não tinha ninguém para procurar. Que Uber tava fazendo? Ninguém nem sabia que era Uber, os caras estavam começando lá também. Então, puta, não tinha como pegar referência. Então a gente meio que foi pivotamos o modelo, puta, mais ou menos um ano depois, a gente tentando conseguir investimento, ninguém investia no Brasil, que eles falavam que se esse negócio fosse bom mesmo, nos Estados Unidos já tava bombando. A Rocket nos procura, na verdade eu procuro o Rocket, porque eu leio sobre Rocket e tal, e leio o pessoal falando super mal de Rocket, até entendo por quê, mas só que... Hoje você entende. Hoje eu entendo por quê, mas só que o motivo pelo qual eles falavam que era assim, olha, eles acham ideias no Vale do Silício, copiam, saem executando mais rápido que os caras. Eu falei, uai, então esses caras são bons demais de execução, né? Eu quero aprender com esses caras. E aí mandei uma mensagem pra eles falando, olha, o pessoal fala mal de vocês por causa disso, mas quer dizer que vocês são super bons de execução. Eu realmente gostaria de aprender com vocês. O meu negócio é esse. Eu sei que aí na Alemanha tá começando um pessoal fazendo isso também. Eu pesquisei que na Alemanha tá um pessoal começando na mesma época. Ele não estava no Brasil ainda? Não. A Rocket tinha um escritório no Brasil, mas ninguém tava pensando em fazer isso aqui. Falei, aí na Alemanha tem um pessoal aí que tá começando a fazer esse negócio também de táxi, mas só que a gente já tá super adiantado. E a gente realmente tava mais adiantado que o resto do mundo. Já tinha validado, né? Não, o produto tava rodando. Tá rodando. Então, tipo, a gente já tá rodando, já estamos monetizando. Então, putz, se vocês quiserem olhar... E aí eles falaram pra mim, olha, a gente não investe em empresa, a gente só compra a empresa como um todo. Eu falei, pô, vender eu não tenho interesse algum. Aí os caras desligaram o plug pra testar a gente. Não, então beleza, a gente vai fazer daqui a pouco, a gente se vê no mercado. Foram aggressivos desse jeito, né? Falei, tá bom. E aí, puta, peguei um investimento anjo do Alex Tabor, que era o cofundador do Peixe Urbano, que era o cara que bombava junto com o Júlio Vasconcelos naquela época, né? E saiu na Exame. No que saiu na Exame, o MD o Managing Director da Rocket no Brasil me procurou e falou, pô, man, a gente tava conversando, aí do nada você pega investimento, eu falei, vocês falaram que a gente se vê no mercado. E aí eu fui, né? Eu fui. E aí aceleraram o processo e fizeram a proposta de investimento pra gente, fizeram um puta cheque, e daí as coisas foram, né, João? Mas você escreveu um livro dizendo que nada é easy. Nada é easy. Quem dera fosse, né? Então, do jeito que você tá falando, pareceu um pouco mais fácil, porque depois do cheque da Rocket, a coisa ficou fácil. Não ficou, cara. É o que todo mundo achava. Inclusive, vários amigos meus do ecossistema falavam, com dinheiro pegou dinheiro, a vida ficou easy, né? Porque a ideia, não é isso, né? O que eu lembro, né? Pro ouvinte ter uma ideia... Eu só tô te provocando, né? Não, mas é uma boa provocação. O que o ouvinte talvez está se perguntando e quanto você pegou de funding? Na época, meu Series A foi 10 milhões de reais. Mas só para ter como referencial, o Series A que a Monax fazia era mais ou menos 500 mil reais. Então eu peguei dinheiro infinito pra época de Series A. Tanto que a gente foi super diluído. Mas foi direto pro Series A? Série A? Direto pro Series A. Pô. Porque foi um cheque muito grande. Mas eles super me diluíram e foi de encontro a tudo aquilo que alguém tem que fazer e que você, inclusive, fala no teu livro. A gente vendeu 70% da empresa na primeira rodada. Eles praticamente ficaram donos. Eles ficaram donos. Essa que é a verdade, né? Esse foi o grande erro nosso. Mas também não tinha muita opção, né, João? Eu ia quebrar. O detalhe que eu não contei aqui tinha se passado quase um ano, ou seja, não tinha mais dinheiro. Vendeu o carro. Exato, eu tinha vendido a única coisa que eu tinha, que era o carro. Vendeu o carro, já tava aperreado, né? Não, eu tava assim, comendo miojo no almoço, jantar e café da manhã, então assim, eu não tinha muito o que fazer, entendeu? Era isso. E aí eles fizeram essa proposta, os fundos aqui, ainda não entendiam muito bem esse modelo. Cara, a Venture Capital ainda engatinhava no Brasil, né? Na verdade, você foi um dos grandes responsáveis por popularizar o Angel Investor, o Angel Investment no Brasil, mas até pouco tempo, antes de você começar de fato, botar as caras e fazer cheque, não tinha esse negócio aqui, entendeu? Mas ninguém fazia esse negócio aqui.
Acho que você e junto com a Bossa estão fazendo esse trabalho de institucionalizar o Angel Investment, o que é um trabalho primordial para a construção de um ecossistema, né? Afinal de contas, quantos talhos não morreram no meio do caminho porque não conseguiram achar, né, uma Rocket para fazer logo o primeiro grande cheque, né? Antes dele ter passado pelo processo de validação. Então não existia muito isso lá. Então foi o que tinha que ser. Mas por que não foi nada easy, né? A gente pegou 10 milhões de reais, eu me lembro direitinho. Eles falaram com a gente assim, ó, vocês têm 12 meses para poder começar a abrir operação internacional, está pronto para Series B. Se você não estiver pronto para Series B com um tamanho tal, que eu não me lembro qual que era, a gente não faz o cheque e aí, cara, a companhia já era. Então, os grandes fundos de investimento, a Rocket é super agressiva e é complicada, mas isso é um comportamento comum de grandes fundos de investimento, né? Que eles te botam grandes cheques e botam uma pressão de crescimento que, assim, cara, eu não tô nem aí se você tá dando resultado ou não. Eu quero é top line de crescimento, ganhar market share, porque é um play de startup. Eu digo que o cara te dá 2 cenouras, né? A da frente, né? Pra você comer lá e a de trás cutucando. Exatamente, cara. Vai. E pra gente foi isso, João. Foi, cara, crescer super rápido, contratando 50 pessoas por semana, abrindo um país a cada 2 semanas. Aí você foi pro mundo, abrir startups. Abrimos 35 países, né? 420 escritórios, eram mais de 20 milhões de clientes, né? Por que, Thales, você chegou na Forbes? Assim, a partir desse momento, você é um cara viajado, um cara que abriu em 35 países, e você acredita que isso foi que te deu essa projeção nacional? Porque você é um cara de projeção nacional, você é um cara é referência. Então, o que foi a chave que virou para você sair daquele Thales, como era o nome da cidade? Carangola, para o Thales mundial, né? Para o Thales global. Você sabe, João, que eu vejo essas premiações como milestones importantes, mas eu não acho correto a gente dar o devido palco para essas premiações, porque elas não contam realmente a história de quem participou disso. Então, por exemplo, o certo de ter sido eleito pelo MIT como um dos mais inovadores do mundo não sou eu, é meu time. O certo de ser Forbes 30 Under 30 não sou eu, é meu time. Então, sem demagogia aqui, eu acho que isso acaba não contando a história de trabalho em conjunto e endeusando muito só uma pessoa que teve uma contribuição, mas definitivamente, se não fossem as outras pessoas, não estaria ali. Então, eu acho que assim, o que de fato deu essa projeção é um bom trabalho de PR, né, que a minha equipe fez, sem a menor sombra de dúvida, de relações públicas. Não, peraí, mas você é um cara que se comunica, você é um cara que multiplica, você é um cara que ajuda muita gente. Você está falando aqui, você está ajudando as pessoas que estão ouvindo. Sim. Então, não é só o PR, não é só o time, é você também que é a referência, né? Pelo menos eu acredito nisso. Eu acho que assim... É bonito você dizer, tem um time e tal, mas, cara, se não fosse você, se você não fosse esse cara importante e relevante para as pessoas, para os outros, não só para você, talvez você não tivesse chegado. Eu acho que eu sou um bom porta-voz do meu time, sem a menor sombra de dúvidas. Eu tenho o dom da palavra, então isso ajuda. Sim. Como eu trabalho com muito engenheiro, isso é uma soft skill que falta muitas vezes nesses engenheiros. Eu acabo sendo o representante e eles pedem que eu faça esse trabalho de fato de comunicação e de liderança ali e tal. Mas o que eu quero dizer aqui, na verdade, é que muitas vezes eu vejo, João, pessoas novas no ecossistema preocupadas em como vão se tornar Forbes 30 Under 30 antes de ter um modelo de monetização do negócio deles, entendeu? Aí é inversão de valores total, né? Total. Aí é inversão de valores. Deveria ser. Aí é a história do empreendedor no palco, de palco e não no palco. Exato. Né? O cara no palco, ele tá contando o que ele fez, o track record dele. Não de palco. Eu já perdi startups que o empreendedor foi pro palco. E o negócio morreu. Porque pra ele ganhar mais dinheiro no palco do que no negócio dele. Então, o meu ponto aqui é esse. É pra gente não ter essa inversão de valores e saber que tudo que essas pessoas que gostariam de estar no Forbes Under 30, no MIT Under 35, gostariam de dar palestra, vai acontecer. A gente só não pode passar o carro na frente dos bois. Vai acontecer desde que ele faça um negócio relevante, que empregue bastante gente, que crie valor pra muita gente. Tão simples quanto isso. Que é o caso hoje, trazendo para o presente, né? Isso. É o caso que você construiu no G4. Exato. Né? A quantidade de pessoas que você treina, de grandes executivos, de empresários que você ajuda e treina para que eles melhorem o negócio deles. Então isso é um legado, isso é uma... Eu acho que essa que é a preocupação que quem está nos ouvindo tem que ter. Qual é o legado que eu vou deixar? E aí, respondendo a tua pergunta, o que eu acho que me deu toda essa projeção, sem a menor sombra de dúvida, foram as escolhas certas que eu fiz. E sabe como que a gente faz escolhas certas, João?
não é simplesmente falando, eu sei exatamente para onde eu vou, que a gente não sabe, você sabe muito bem disso. Tanto você como eu, a gente tem dúvidas para onde que o nosso negócio vai, para onde que a gente vai nesse momento. A pessoa inteligente tá cheia de dúvida, né? A gente tem muito mais perguntas que respostas, concorda? Exatamente. Então, na verdade, é mais sabendo o que eu não quero fazer. Então, quem está nos ouvindo agora, talvez ele tenha que fazer essa pergunta do tipo, o que eu não quero que o meu negócio seja? O que eu não quero que o meu negócio seja vai te dar mais direcionamento do que você falar o que eu quero que o meu negócio seja. Porque o que você quer não necessariamente vai ser. E não depende muito só de você. Não depende só de você. Veja aí, uma pandemia como essa, por exemplo. Tem muita coisa que eu queria. Por exemplo, na Singu, a gente estava planejado abrir os maiores aeroportos do país, um ponto de atendimento físico esse ano, que ia trazer uma margem de contribuição incrível para o negócio e provavelmente ia breakivar o negócio. Veio a pandemia, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como fazer, né? Então a gente tem que mudar. Então, o que eu não quero fazer me ajudou manter o track de crescimento do negócio. Então, é o que eu acho que me deu tamanha projeção. E aí, complementando o que você falou, assim, eu sou super orgulhoso do trabalho que a gente faz em G4, são mais de 30 mil alunos formados. Explica o que é o G4 para quem não conhece. Pô. Sim, fala para essa câmera? Pode falar para aquela ali. Bom, gente, o G4 ele é um grupo de educação com 4 empresas embaixo dessa holding, onde a gente faz treinamento de donos e executivos de pequenos, médios e grandes negócios. Então a gente tem desde presidente do Bank of America até quem está tirando a sua ideia do papel para fazer a sua startup, em programas diferentes de tickets diferentes. A gente cria o G4 sob a ideia de que a educação ela deveria ser mais direta e mais ferramental, feita em menos tempo. Então é mais um direcionador daquilo que você deveria se aprofundar, te entregando uma ferramenta para que você consiga aplicar isso no teu negócio mais rápido, do que uma grande escola teórica de negócio. A gente acha que a escola teórica que você tem no Google. Aí o que a gente entrega ali é um ferramental, um direcionamento claro do que você deveria fazer e por onde que você se aprofunda. Através né? de pessoas que têm experiência prática, né, com experiências práticas durante o treinamento. Parte do nosso direcionamento a gente não trabalha com palestrantes, a gente trabalha com empresários e empreendedores bem-sucedidos. E né? técnicos também. E 100% técnicos. Então, quem está com a mão na massa e quem sempre esteve com a mão na massa fala assim, como que Paulo Orione, por exemplo, que é nosso mentor do G4 Sales, que é um programa que a gente tem lá de vendas, vendeu a empresa dele por $100 milhões, a Decora, e era quem tocava o processo de sales na Decora. Então ele vai falar lá, como que eu criei uma empresa... Como é que ele fez, né? Que em 5 anos eu vendi por $100 milhões, qual que era o processo de vendas dessa empresa? Quem melhor pode falar do que ele mesmo sobre aquilo que ele fez e deu certo e o famoso track record? A gente acha que é até complementar a um professor da GV e do INSPER que vai ensinar a teoria por trás. Mas uma vez que essa pessoa já está com o negócio dela rodando, a gente acha que a teoria ele pode aprender sozinho, se ele quiser se aprofundar. A gente prefere dar o caminho prático com a ferramenta para ele já aplicar no dia seguinte no negócio dele. E tem muitas ferramentas, né, que ajudam o empresário, o empreendedor a encurtar o caminho dele. Exato. Né? Nada melhor do que quem já fez que pode mostrar isso. Thales, como é que você, indo aqui para o final do nosso podcast, nosso podcast é curto, são podcasts de 30 minutos, onde você se vê daqui a 5 anos? Onde é que você se enxerga? Não só os seus negócios, mas o Thales como pessoa. O que é que você... Casado, eu sei que você vai estar, mas... Isso aí eu sei que tá dizendo. Mas, de qualquer forma, João, eu acho que eu tô caminhando para um direcionamento da minha carreira para ser muito mais um conselheiro do que um executivo. Então, eu trabalho há 20 anos, literalmente. Né? É verdade. Fazem 20 anos que eu trabalho. Então, eu passei 15, 16, 17 anos, na verdade, como executivo, criando e tocando negócios. De 3 anos para cá, eu comecei uma transição para ser mais um conselheiro. Eu tenho minha última cadeira executiva, que termina quando acabar meu earnout, com Natura, né, de Singu, e depois eu não pretendo mais assumir cargos executivos. Quero sentar, talvez possa assumir um cargo executivo, mas como um chairman. Certo. Do grupo G4. Sim. Não diretamente como diretor executivo, porque eu acho que tem pessoas hoje que conseguiriam produzir muito mais valor do que eu produziria, e eu acho que eu consigo entregar muito mais valor tendo uma visão mais estratégica do negócio e direcionando a visão tática. Isso é muito difícil, né, da pessoa que montou o negócio se desapegar, não é? E dizer assim, cara, eu quero ver de cima, eu quero uma visão estratégica. Então isso certamente você ensina no treinamento para esses executivos, esses empresários são apaixonados pelo negócio, não larga o osso, né? Não larga o osso, e muitas vezes ele podia ajudar muito mais, saindo um pouco mais e olhando o tabuleiro de xadrez de fora, né? A conta que eu faço, João, é o seguinte, o nível de networking
que nós temos, eu e você, que nós temos, o nível de acesso à informação que nós temos, o meu diretor executivo hoje, que é um engenheiro ex-consultor, né? Ele não tem. Talvez ele vai ter daqui 10, 15 anos. Sim. Só que a gente já trabalha há 20 anos. Exato. Então, a gente já tem isso que talvez uma pessoa vai ter quando ela tá com... Você é um ponto fora da curva, mas uma pessoa normal vai ter esse nível de network e informação que a gente tem quando ela tá com 50, 60 anos. Né? Então, eu uso isso melhor fazendo as conexões que têm que ser feitas, pegando os talentos high level, né, os C-levels, que têm que ser pegos e direcionando para o que eu gostaria que eles fizessem na organização. E, obviamente, dando uma visão estratégica que quando você está imerso na operação do dia a dia, você não consegue perceber tão bem. A vista de um incêndio em uma floresta do helicóptero fica muito mais claro do que quando você está dentro do incêndio, né? Exatamente. Bom, vocês estão vendo aqui a capacidade, a inteligência do Thales Gomes. Quem vê esse olhinho verdinho dele aí, não conhece, muitas vezes não conhece a inteligência desse rapaz. Obrigado. E é muito realmente, o meu filho, tanto meu filho Theo como meu filho Davi são teus fãs, você sabe disso, os dois sabem que gosto muito de você, você é referência para eles em muitas coisas. E para mim também, eu fico muito orgulhoso de ter você perto, né, de alguma forma da gente, inclusive da Bossa Nova, né, das nossas brincadeiras. Meu confrade. Exatamente, nossa confraria. Mas ninguém sai daqui sem olhar para aquela câmera e também para quem está nos ouvindo e deixar um recado, uma dica, seja para empreendedor, seja para investidor. Você fica à vontade, uma que está no teu coração, que está na tua cabeça, para orientar as pessoas. Bom, como a gente está falando aqui com empreendedores, investidores, eu vou tentar fazer algo que concatena um direcionamento para ambos. Afinal de contas, seja você empreendedor ou investidor, ambos estamos investindo em algum ativo de alta relevância da nossa vida em prol de algum retorno, né? Então, o que eu aprendi ao longo dessa caminhada, tanto nos investimentos, né, propriamente ditos de ativos financeiros, quanto nos investimentos do bem mais valioso que eu tenho, que é meu tempo, para criar negócio, é o que entrega de fato resultado, é consistência. E consistência leva tempo. Qualquer pessoa que te quiser vender o caminho fácil, a bala de prata, ela tá te enrolando, né? Ou tá te propondo uma pirâmide, ou tá te propondo um caminho milagroso que ela mesma não bebeu dessa água. Então desconfie dos caminhos fáceis. É por isso que eu digo no meu livro, o Nada Easy, que não existe nada fácil. E de fato não. Tudo na vida precisa de disciplina e consistência. Então seja lá o que você escolheu para fazer, faça com afinco e lembre-se, leva tempo para poder se crescer aquela árvorezinha que você plantou anos atrás. Sensacional, parece que um cara de 50 anos dando esse recado aqui. Pô, que inteligência e ficou claro que a perenidade é uma coisa muito importante, é construir algo que você vai se orgulhar no futuro, não seja imediatista, as recompensas são recompensas de longo prazo, não queira recompensa de curto prazo, ou seja, reinvista tudo no seu negócio e no negócio dos outros hoje, que é mais ou menos o que você, resumindo um pouco do que você falou. Então, muito obrigado por ter assistido o papo e ouvido o Papo com o Anjo e até o próximo episódio. Thales, obrigado, irmão. Foi um prazer estar com você aqui, João. Valeu, até o próximo episódio. Papo com o Anjo.